ganhar tempo, né? Que é muita coisa. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos concede o privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez nesse encontro em que nós preparamos alguns estudos para aprendermos concernentes o que tem na palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, irmão, de propósito, textos básicos da palavra de Deus, eles são pulados. As pessoas não ensinam de maldade mesmo, de maldade, e fica tanta coisa para a gente aprender e a gente não consegue ver, né? Então, hoje nós vamos estar vendo o capítulo 5, né? Ontem nós vimos o capítulo 4, que Deus nos isenta da lei através da fé em Cristo Jesus, e agora no capítulo 5 ele diz que a exortação a conservar a liberdade cristã. Irmãos, quanta escravidão religiosa existe? Quanta escravidão religiosa? E não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus, gente. Mas é muita escravidão. E o povo, você tem que subir 500 degraus da escadaria da Igreja da Penha para você para você alcançar uma bênção, uma misericórdia, alguma coisa assim. Então é complicado isso, né? As pessoas sofrem por uma coisa que Deus não pediu, mas é terrível a gente ter que presenciar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto para a gente ler Gálatas capítulo 5. Você vê, apóstolo Paulo querendo dizer assim, Jesus Cristo, ele disse, eu vim para que sejais livre, para que tenhais vida e abundância. Mas as pessoas preferem a escravidão, gente. Ah, mas eu dei tanto de dízimo, eu dei tanto de oferta, eu dei tanto disso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí pronto, agora eu estou salvo. As pessoas querem comprar salvação, mas ela não é comprada. É Jesus que nos comprou, não somos nós que compramos Jesus. Aí começa essa discussão. Aí não é só o corrupto do falso profeta, que é o corruptor. É o corrupto que gosta da escravidão religiosa, não gosta de viver a liberdade do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Então as pessoas não querem conhecer Jesus, elas querem conhecer os homens, os líderes religiosos, os fundadores de religiões, pronto, eles idolatram aquilo. Aí pronto, cai na escravidão, tá bom? Então vamos ler aqui, o texto é muito claro, dá só para a gente ler, a gente já vai entender. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Precisa explicar alguma coisa, gente? Jesus veio e morreu na cruz para você ser livre. E você vai para a cabeça desses falsos profetas, encontrando escravidão. Você vê lá na maçonaria, vê os rituais, os ventais, as frases, as roupas, os não sei o quê. Você tem que decorar um montão de coisas que não serve para nada para você. Um montão de coisas. Quer dizer, você fica escravo. Agora sou grau 2, sou grau 3, sou grau 24, sou grau 25, sou grau 32, agora sou grau 33. Que diferença faz isso para Deus, gente? Onde que está isso na Bíblia aqui? Que João era grau 19, Pedro era grau 32, Jesus era grau 0, outro era grau 2. Onde tem isso na Bíblia? Não tem nada disso. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Que Deus nos fez livre. Ele nos criou livre em Cristo Jesus. Se não estão seguindo a Cristo Jesus, sai fora, irmão. Jesus rasgou o véu, você fala direto com o Pai. Agora você, não, eu vou querer com a Arca da Aliança, agora eu vou querer falar primeiro com o Bispo Macedo uma vez por ano falar com Deus lá. Ó, o Pedrosa está precisando que o Senhor abençoe a vida dele. Aí eu vou, cara, que retrocesso, irmão, que escravidão, que coisa terrível.
não é? Deixa eu só ajustar a câmera aqui um pouquinho. Enquanto os irmãos meditam um pouquinho sobre este primeiro versículo, tá? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Deixa eu abaixar a câmera aqui um pouquinho. Deixa eu posso ajustar agora melhor, né? Deixa eu ver aqui. Poxa, esse meu estúdio de muitos funcionários dá nisso, né? Estúdio assim com muitos funcionários aqui, um para fazer tudo, um para fazer o texto, um para fazer a edição, outro para focar, outro para filmar, outro para fazer a parte, tudo, né? Vamos embora. E assim nós vamos conseguindo tocar o nosso trabalho. Irmãos, então, nós vimos aqui o primeiro versículo. Vamos ler o segundo. Então ele pede para a gente estar firme na liberdade de Jesus, gente. A palavra de Deus não está mandando você ser escravo de nada, não. Ele quer que você seja livre, não é? Aí ele mostra aqui o segundo. Eis que eu, Paulo, vos digo: se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque a circuncisão estava ligada, assim, igual você se batizou, lá o mergulho na igreja, então agora você é batista, você é presbiteriano, você é metodista, você é qualquer coisa disso. Se você circuncidou, é como se você fizesse assim, olha, eu estou voltando ao judaísmo, agora eu estou voltando ao Antigo Testamento, agora eu vou ter que cumprir toda a lei. Porque ele estava exigindo para as pessoas serem de Jesus aquela briga, você é circunciso? Então você é de Jesus. Você não é circunciso? Então você não é de Jesus. Quer dizer, o cara tinha que virar judeu para seguir a Jesus, e não é isso que a palavra ensina. Essa discussão fala o tempo todo em Atos dos Apóstolos, em Coríntios, em vários lugares, do circunciso e incircunciso, né? E é uma complicação por nada, né? Eu já expliquei para os irmãos, circuncisão é você cortar, os homens cortar aquela pele que tem na ponta do pênis, aquele excesso de pele que chama prepúcio, ou que se chama cirurgia de fimose ou postectomia. Isso que era a circuncisão. O que que tinha isso a ver com a salvação, gente? O que que tinha a ver isso com a salvação em Cristo Jesus? Então vamos embora. E de novo, versículo 3. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então o cara falava, agora está certo. Agora você circuncidou, agora você está salvo, agora você tem que guardar toda a lei. Então, para que serviria Jesus? Para nada. Você vê como que eles pegavam uma coisa que não tinha nada, uma fimose, uma postectomia, um pedaço de pele que você corta e joga no lixo, não serve para nada. Se você não fizesse isso, você não estava salvo. Olha a discussão, irmão. É uma coisa, uma besteira, uma coisa ignorante. As pessoas discutindo lá se estava salvo em Jesus Cristo ou não. Onde Jesus falou isso lá na cruz? É difícil, irmão. Isso, eu estou falando, essa carta foi escrita há uns 30 anos depois da morte de Jesus. Jesus tinha morrido recentemente, o povo já estava voltando ao Antigo Testamento. Um troço assim perigoso. E hoje está demais, todo mundo voltando à prosperidade, a Arca da Aliança, a construção do templo, e eles só pregam o Antigo Testamento, e Jesus não serve mais nada. Então eles estão esperando o Messias dele, que é o Anticristo. É o que está nas religiões todas aí. Porque a maçonaria controla todas elas e o Deus da maçonaria não é Jesus. A gente tem certeza, sabe disso, tanto pela Bíblia quanto pelos livros deles, né? Que os construtores rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina. A palavra maçom significa construtores. A Bíblia fala isso 20 vezes. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tende caído. Ou seja, saíram da graça, caíram da graça, agora estão sendo justificados pela lei. Não pode, tem que guardar o sábado, tem que guardar a segunda-feira, guardar o dia santo, guardar não sei o quê, guardar não sei o quê, e Jesus, mesma situação, ninguém guarda. É esse o negócio que está.
por aí. Porque por nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Está chegando aí a justiça de Deus. Tá? O versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que eu gosto que o apóstolo Paulo ensina e repete o assunto, ele deixa mais muito bem claro, a gente não precisa nem explicar as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Olha como que ele explica aqui, tanto a circuncisão quanto os não circuncisos, ou seja, incircunciso ou não circunciso, tanto um quanto o outro, não tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Essa que é a salvação em Cristo Jesus, a fé que opera pelo amor. Então, o que nós estamos falando é justamente isso, irmão. Aí ele fala no versículo 7, corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Aí ele pergunta para o povo, vem cá, você estava caminhando, você estava correndo, tudo bem, tudo direitinho, e o que aconteceu com vocês? O que vos impediu para que vocês permanecessem na verdade? Vocês estão acreditando num montão de heresias? É igual pega as religiões, Batista, Testemunho de Jeová, Mormons, Presbiteriana, Católica, um montão de heresias que estão fora da palavra de Deus, e o povo está acreditando. É essa palavra que o apóstolo Paulo está fazendo. Tá? 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ah, não foi Jesus que ensinou isso para vocês. Quem está ensinando essas coisas aí que não são de Jesus? Né? E ele cobrando das pessoas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Falou, ó, cuidado, gente. Ah, mas é só um pecadinho aqui dentro da igreja, mas um outro pecadinho aqui, o outro, não, mas só um pouquinho e não sei o que, pronto. Aí um pouquinho de fermento, o que é que ele faz? Leveda toda a massa. A massa toda fica com fermento. Um pouquinho só de fermento que você coloca ali na massa do pão. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Né? Se fugir da graça de Deus para a lei, não, ele sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Porque ele era judeu. Então, o judeu, ele falava sempre no fato de você só era salvo pela, pela lei. E Jesus veio pela graça de Deus. Nós somos salvos. E o pessoal continuou, mesmo seguindo a Jesus, mas lá obedecendo a lei. Não é? Ele diz, eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Não é? Eu quereria, quer dizer, o sacrifício de Cristo foi destruído, foi desfeito, foi aniquilado. Então, se eu vou viver de circuncisão embaixo da lei, toda a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo foi em vão, foi aniquilado, foi esquecido, foi destruído. E o que estava acontecendo na época era isso. E hoje é exatamente o que acontece em todo o sistema religioso no Brasil e no mundo. Cada dia mais distante de Jesus e mais perto de Lúcifer, que esse é o desejo da maçonaria. Já botou isso mais muitas e muitas vezes, que esse é o desejo da maçonaria. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos ando inquietando. Porém, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pronto, é isso que a gente fala. Ah, mas você tem que entregar o 13º, você tem que entregar o 14º, você tem que entregar o dízimo, você tem que entregar a oferta, você tem que fazer isso, você tem que comprar o envelope, você tem que comprar o carnê, você tem que comprar o livro do falso profeta, tem que comprar o CD, o DVD e tem que ajudar a comprar o avião dele, tem que fazer tudo isso para você ser salvo.
O sistema religioso prega isso, isso é um modelo genérico. Pior do que a Inquisição que a Igreja Católica cobrava lá suas indulgências, né? É, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É isso que a Igreja de Cristo faz, isso que a gente prega aqui, isso que a gente vive. Servirmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Isso que é esse evangelho que a gente vive e que prega, e que está fora de moda. Não é? Então, voltando lá para o judaísmo, para a lei. Nós somos chamados para a liberdade, irmão. E o povo gosta do pecado, da escravidão, é terrível. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que explicação linda, maravilhosa. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. O cara que ama o próximo dele, ele mata. O cara que ama o próximo dele, ele mente para o próximo dele. Ele prostitui, ele rouba o próximo dele. É isso, irmão. É só pelo amor. Jesus veio nos trazer o amor e de graça. Por isso nós somos salvos. Pela fé em Cristo Jesus. Porém, toda a lei se cumpre só nessa palavra: amar ao próximo como a si mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, né? Porque o negócio aí vai, é, é um querendo engolir o outro, né? Isso que eles estavam falando. As obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Vou botar aqui esse título aqui em destaque, só para a gente meditar aqui. Isso aqui é importante, né? Agora, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Como que a gente se livra das obras da carne? Através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então nós vamos ver aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. Andai em espírito e não no desejo da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ah, irmão, aquilo que o apóstolo Paulo já falou em outras ocasiões, aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero eu não faço. A luta entre a carne e o espírito. Então nós temos sempre que dar lugar ao espírito, não deixar a carne dirigir a nossa vida. Se a carne dirigir a nossa vida, nós temos endereço direto para o inferno. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Não é? Você já viu quantas leis que eles criam nas religiões? Tem lá os estatutos deles. Você já viu os landmarks da maçonaria, as leis deles? Pois são as coisas assim, irmão, terríveis que, que esse povo faz. É, é complicado. Como é que as pessoas conseguem viver embaixo dessa lei toda que eles criam? E Jesus, eu sempre faço o convite dele que ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ninguém quer, irmão. As pessoas querem pagar o preço para dizer: eu estou comprando a minha salvação, eu vou para o céu pelo meu merecimento. É o que a maçonaria prega. Satanás prega: ó, você é salvo pelas boas obras. Se você fazer boas obras, você não precisa de Jesus nada. Aí você vira Deus, você já é bonzinho. Qual é as boas obras? É dar dinheiro para eles, trabalhar para eles, para Satanás. Agora, Deus também nos manda fazer as boas obras. Nós somos separados para as boas obras. Mas nós não fazemos boas obras dizendo: ó, Jesus, eu vou ser salvo porque eu estou praticando as boas obras. Não, são duas interpretações bem diferentes que a gente tem que considerar aqui, não é? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, que fala: meu Deus, como é que esse povo vive aí, por exemplo, adventista? É mais judeu do que Jesus Cristo.
Aquele povo que ficava no pé de Jesus. Jesus, por que os seus discípulos não guardam o sábado? Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Jesus, por que o senhor curou no sábado? Jesus, e se caiu uma ovelha no sábado, lá no buraco lá, eu vou buscar ou deixa a ovelha morrer? Ficava no pé de Jesus. Jesus falou, até do sábado eu sou o Senhor. Sou o Senhor do sábado, sou acima do sábado. Eles, em vez de buscar Jesus, que era o Espírito de Deus, para pela graça de Deus ser salvo, não estavam procurando lei. Ah, mas se não for circunciso, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. É papapá, papapá, papapá. As pessoas longe de Jesus é o que se diz hoje aí. Ah, se você tomar transfusão de sangue, você não vai para o céu. Agora, se você não tomar transfusão de sangue, você vai para o céu. O que, que tem isso, gente? Sangue é pó, igual o osso, igual o músculo, igual o fígado, o rim, o coração, o pulmão. Isso é pó. O pó tornará. O que a gente tem que dar valor é o Espírito de Deus, gente. Isso que é a coisa interessante, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são quais as obras da carne? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, faço tudo isso, mas eu guardo o sábado, eu sou circunciso, eu estou salvo. Entendeu o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, o que Jesus dizia? As pessoas faziam tudo isso, mas guardando o sábado, salvo. As pessoas fazem tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, mas deu dízimo, pronto, está salvo. São essas heresias, irmão, que as pessoas, mas não sei de onde tiram isso. Nós devemos o amor uns aos outros. Agora, você só pode ser salvo se você der o dízimo. Aí as pessoas acreditam, as pessoas querem, ó, eu dei tanto de dízimo, agora vou dar de novo. Deu para quem? Ah, para o Bispo Macedo. Então agora eu estou salvo. Quando chegar lá no céu, Deus aqui, ó, cadê minha conta corrente aqui, ó? Eu deu. Você vai dizer, Jesus, eu não sou, eu não sou servido por mão de homens. De que necessito eu? Que Deus pede da gente ser um coração quebrantado, irmão. E nós venhamos amar uns aos outros. Nós ajudamos uns aos outros, como ele falou, se a gente amar uns aos outros, você não dá só o dinheiro, você dá uma posada, você dá um prato de comida, você dá um emprego, você dá uma ajuda, você dá uma esmola, dá um abraço, sei lá, você vive para as pessoas em amor. Então, isso daí aí que é superior à lei. Entende? Então, vou repetir aqui, ó. Isso aqui é muito importante, esse daqui. Porque as obras da carne, vou até botar aqui em vermelho aqui, opa. É, é, aqui, ó. Botar aqui em vermelho para dar um destaque, né? Vou até botar aqui uma letra um pouquinho maior. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui, ó. Vamos ver as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vamos contar aqui, ó, adultério 1, prostituição 2, impureza 3, lascívia 4, idolatria 5, feitiçaria 6, inimizade 7, porfias 8, emulações 9, iras 10, peleja 11, dissensões 12, heresias 13. Deixa eu ver aqui, eu abri muito. Deixa eu ver o tamanho da letra. É, heresias, dissensões, 13, homicídios, 14, bebedice, aquilo que o Bispo Macedo falou, eu bebo todo. 15, glutonarias, 16, coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos ver aqui. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei, tá?
Contra estas coisas não há lei. Aí as pessoas querem justificar todos os pecados dele. Ah, eu pratico todos os pecados, mas eu dou o dízimo, ou eu vou no templo, aí eu estou salvo, não é? Então, o mais importante é você praticar esses frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são desejos da carne, né? Se vivermos em espírito, andemos também em espírito, e não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, nós colocamos, como eu disse, o texto é tão bem explicado que o simples fato só de ler já mostra tudo. Agora, o que que nós vamos servir? Qual a sua dúvida? Você vai servir a carne ou o espírito? Qual a dúvida que você tem? Qual a parte disso aqui que você não entendeu? É muito claro o ensino de Paulo. Aí as pessoas se preocupando lá com a lei. Não, mas se eu fizer tudo isso, mas eu guardar o sábado, eu for circuncidado, eu estou salvo. E Paulo querendo falar, não, nós temos que, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o negócio, tudo isso fica cumprido, toda a lei. Ele simplificando e mostrando o que a palavra de Deus estava nos alertando, né? Então, esse é mais um estudo da carta do, de apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse é o penúltimo capítulo, né? Ela tem 6 capítulos. Amanhã tem o programa com o pastor Aragão e na sexta eu estou de plantão. No sábado eu não sei como é que vai ser, se a gente pode voltar a esse 6º capítulo. Irmão, mas você vê como a Paulo, ele repete, 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 fala a mesma coisa para todas as pessoas. Olha, vocês têm que sair da carne, vocês têm que voltar para o Espírito, vocês têm que sair da lei, vocês têm que voltar para a graça de Deus, têm que sair desses outros ídolos, vocês têm que voltar para o Deus desconhecido, Jesus. Então, o cuidado dele o tempo todo é esse. Entendeu? Jesus trouxe a situação e o apóstolo Paulo conservou ali, ficou tomando conta das pessoas, vigiando as pessoas, se elas estavam indo para a direita ou para a esquerda. Então, esse é um trabalho maravilhoso que esse homem fez. Por isso que Deus subiu, mas deixou o apóstolo Paulo aqui, falou com ele a caminho de Damasco lá. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Então, é justamente por isso que ele foi separado para Jesus continuar a obra dele. Então, exortação a conservar a liberdade cristã. Irmão, a liberdade que Deus nos deu, ela não tem preço. E você está vendendo isso, jogando isso fora, por causa de alguns landmarks, algumas leis aí que os homens fazem. Para com isso. Então, no próximo estudo, nós estaremos fazendo as últimas exortações e saudações. Aí vem mais bronca de apóstolo Paulo. Mas bronca assim no sentido de amor. Diz, olha, isso aqui está errado, gente. Eu vou me tornar seu inimigo porque eu vos conto a verdade. Não faz assim, não é assim, gente. É assim. E por que vocês estão fazendo assim? Se Jesus mandou fazer assim, vocês não andavam retinho aqui, agora vocês estão perdendo por outro lado? É isso ele chamando o pessoal, ou seja, para voltar para a Bíblia, o mesmo que nós temos feito nesses últimos anos. Chamando as pessoas para voltar para a Bíblia, não para a religião, não para instruções de falsos profetas de anticristo. O bonito desse estudo do apóstolo Paulo é isso. Ele é fantástico, maravilhoso esse homem. Nossa, como ele tem uma sabedoria de corrigir, de corrigir. Praticamente, ele veio, aqueles negócios, ele puxou a orelha de Pedro, de Tiago, Timóteo, e deu conselho. Era um paizão o cara, gente. Era um paizão. E enfrentava a justiça, era cidadão romano, cidadão é, é, judaico, e comprava briga com todo mundo lá, mas ia vencendo em amor, tentavam matá-lo, prendia, Deus libertava. O cara teve 4 naufrágios, o cara levou chibatada, o cara foi picado de cobre e não morreu. E
essa vida toda desse homem, você dizer, poxa, esse cara passou por tudo isso, ele não é próspero que nem Silas Malafaia, esse cara não vai para o céu, não. Pô, o cara cheio de problemas, esse apóstolo Paulo, pô. Pois é, era, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Esse povo que anda na sociedade secreta no caminho largo, não tem problema nenhum não, irmão. Eles vão ter um probleminha muito grande e eterno lá no inferno. E sem solução. Sem solução. Esse do caminho largo. Agora, tenta olhar o caminho estreito que nós estamos trilhando, irmão, dentro da palavra de Deus. Tenta arrumar um emprego se você é um advogado honesto, só faz a coisa dentro da lei ali. Ah, nós não queremos não. Nós queremos um advogado que ajude a roubar para a nossa empresa. Você sabe roubar? Ah, não, eu sou crente, eu não roubo. Ah, então você não serve para a gente não, vai embora, você é incompetente. Chama um daqueles bem espertos, bem ladrões, ligado à sociedade secreta. Ótimo, esse é bom, ele conhece, tem muitos amigos, governador, tem prefeito, tem, tem um montão de político lá, vereadores, esse cara conhece. Esse advogado é bom. Então, esse aqui faz o crime perfeito, né? Mas é assim que o mundo escolhe, não é? Mas Jesus nos escolheu, foi pelo nosso coração, pela nossa mente. Sobre tudo que deves guardar, guarde a mente e o coração. Se Jesus enfrentou Satanás 40 dias e 40 noites no deserto, com o quê? Com a palavra de Deus. Por que que nós vamos enfrentar Satanás nos dias de hoje com a palavra do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, do Papa, de não sei o quê, dessas lideranças todas, do Valdomiro, não sei o quê? Pô, para com isso, irmão. Nossa fé, nossa graça vem de Jesus Cristo. Não há fundamento sem Ele. Não há salvação sem Ele. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado na face da terra entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então esquece os homens, irmão. Nós temos que voltar para Jesus, para a palavra dele. Então ele enfrentou Satanás com a palavra, Satanás falava as coisas para ele, ó, está escrito. Ah, Satanás, está escrito. Então como é que nós vamos enfrentar Satanás aqui? É com isso que nós estamos fazendo, é com palavra. E para o povo para perseverar na palavra de Deus. Por isso que a gente fica muito à vontade, a gente não é contra nem a favor de religião nenhuma. Aqui para a gente não tem a menor importância a religião, porque a Bíblia tem a menor importância à religião. Ela dá importância aos. Ela quer saber quais são os crentes, aqueles que seguem e amam a palavra de Deus e cumprem da igreja de Filadélfia. Os que não negam o nome de Jesus e não negam a palavra dele. Essa é a igreja que Jesus vai dizer: Eu te amo. Não é, irmãos? Então, vamos encerrar mais este programa e amanhã os irmãos que puderem prestigiar lá o pastor Aragão, está fazendo um estudo dele lá. Sexta-feira eu estou de plantão, sábado eu também vou ter cirurgia, mas acho que é de manhã, e à noite eu estou esperando, irmão. Se eu não tiver outro lugar melhor para eu ficar com meus filhos quando eles vierem comigo, Deus me dá um cantinho aqui. E depois vou contar detalhe para os irmãos o que está acontecendo, o que a gente está passando, irmão. Eles tentam nos impedir de todas as coisas, irmão. Por isso que eu sou muito feliz. Deus me separou para mostrar para o Brasil e para o mundo. Olha, esse cara aí, esse tal de Pedrosa, ele não tem medo. Ele entregou o corpo dele e disse assim: olha, façam as maldades comigo, que eu quero contar para os outros as maldades que vocês fazem. Eu quero ver vocês falarem de justiça, de igualdade, liberdade, fraternidade. É tudo uma prisão, irmão, embaixo daqueles landmarks, no caminho largo. Você tem facilidades lá. Você arruma dinheiro fácil, arruma mulher fácil. Você tem tudo fácil lá. É corrupção, se matou, roubou, resolve tudo isso fácil lá entre eles. Agora, o problema é a salvação. Só em Jesus Cristo. Lá o nome de Jesus não pode falar no nome de Jesus lá. Como naquele debate que nós tivemos na RIT TV lá com a Abimael, o cara diz, não, Jesus é um grande mestre. Mas ele não é Jesus, é o Salvador? Não, lá eles são um grande mestre. Como o, o
os mestres que tiveram aí, os religiosos. Então chega disso, irmão. Jesus é o Senhor e é único, tá? Então não vamos voltar a criar coisas para trocar por Jesus. Vão criar leis, landmarks, tradições, religiões, rituais para a gente trocar por Jesus. Ele é o fundamento que está posto e ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém, ninguém. Ah, mas o Silas fez uma religião tal, o Bispo Macedo fez uma religião assim, o Valdomiro Santiago fez uma religião assim. Aí os mormons fizeram uma religião assim, o Testemunho de Jeová assim. Deus não permitiu isso, o fundamento é Jesus Cristo. Ah, mas também a Igreja Católica adora o São Pedrosa, o São Antônio, o São Gerúndio, o São... Não tem isso, irmão, na palavra de Deus. Santo significa separado do pecado. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, não é? Então nós somos pecadores. Agora nós somos pecadores separados do mundo do pecado. Então por isso que se chama santo, é separado, não é? Mas nós somos pecadores, não significa que nós somos pecadores, né? Mas nós somos separados por Cristo para vivermos, para andarmos na luz, como Ele quer e como Ele andou, não é? Então vamos perseverar em mais essa exortação de Paulo, esquecer essas coisas da carne, irmão. Porque fica essa luta, gente, que a carne te puxa para um lado e o espírito para o outro. Vamos deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida, não é? Nós somos um navio e ele está ali no controle do, da direção do navio, né? Vira para cá, vira para lá e ele está no barco. Diz um corinho que a gente, toda criança sabe, né? Que eu sempre ensinei para os meus filhos, ó, e aprendi, dizendo assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem pra viagem em Jerusalém. Então, um fato interessante, essa minha filha que vai completar agora no início do mês 10 anos, a Renatinha. Aí eu cantava isso para ela pequena. E nós tínhamos uma funcionária que o nome dela era Jerusa, uma babá. Então, quando a gente cantava que nos conduz a Jerusalém, ela pensava que era uma cidade da Jerusa, né? Aí, e tinha uma outra babá que era Lourdinha. Quando eu cantei isso para ela, ela falou assim: e agora nós não vamos cantar para Lourdinha além? Que era Jerusa além. E agora para Lourdinha além. Então era muito bonita, né? Quer dizer, mas mostra como nossa vida é dirigida assim como um barquinho, né? Mas quem está no controle, que comanda esse barco é Jesus, né? Então não perca o controle desse barco, não. Não passe para a sua mão, nem para a mão de outro, nem para a mão de um falso profeta desse. Deixa Jesus dirigir e guiar, né? No Espírito de Deus. E quanto à carne, irmão, isso aqui é para ser sacrificado. Sacrificado para cultuar o nosso Deus. As intrigas, invejas, todo esse pecado que lançam contra nós, né? Às vezes até a própria morte, como toda a igreja de Cristo, e Paulo também sofreu, ele fala muito bem isso em Romanos 12, 1 e 2, que eu gosto muito. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto inteligente, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento e entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que você procura? Fazer a vontade de Deus? Então ofereça seu corpo, sua vida em sacrifício. E eu ofereço, irmão, para apanhar, para ser humilhado, perseguido, debochado, sofrido, para as pessoas verem, está vendo? De onde vem a maldade, a injustiça, a corrupção, e nós estamos ali no meio. E somos vítimas disso, não é? Somos discriminados, perseguidos, porque nós não participamos disso.
mas nosso Deus é maior. Não interessa, não importa. Ele vai sempre nos dar a vitória. Agora, quando chegar em breve agora a vinda dele, toda essa multidão que acha que está vencendo aí no mundo, no caminho largo, irmão, isso vai tudo, como diz lá na minha terra, em Minas Gerais, vai cair do cavalo, não é? Do cavalo acabou, o cavalo, ó, galope e vai embora. Então, nós estamos firmados no Senhor. Ele é o fundamento. Então, não esqueçam esse convite que nós fazemos sempre aqui, um dos convites mais bonitos que eu já vi na minha vida, esse de Jesus. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não tem convite mais bonito e melhor. Se você tivesse que pagar um montão de dinheiro para tê-lo, né? Você, poxa, eu queria ter esse convite, mas é muito caro. É de graça, é por amor. É só você abrir seu coração quebrantado que ele vai colocar isso tudo diante de você, meu irmão. Que Deus nos abençoe, continue nos dando alegria, paz, amor, felicidade, nesses momentos assim tão agradável que a gente passa aqui. Eu digo para vocês, irmão, que é o melhor momento da minha vida. É quando eu estou lendo, estudando a palavra de Deus com vocês. É quando Deus está falando para nós através da palavra dele. E quando nós oramos aqui antes do Hangout, nós estamos falando com Deus. Esses são os momentos mais preciosos, mais importantes da nossa vida. E aqui nós trabalhamos sério, irmão, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E aqui nós temos coragem de fazer isso também. Aqui nós não fizemos acordo com o diabo, não fazemos associação com o diabo, não aceitamos proposta do diabo. Aqui o nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo. E o compromisso de amarmos uns aos outros. E, se preciso for, oferecer a nossa vida em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente. Quem pratica esse culto, pratica o culto inteligente. Então vamos encerrar, irmão, já são 23h30, né, quase. Uma boa noite para os irmãos, fiquem com a paz do Senhor. Não esqueçam de orarmos uns pelos outros. E os irmãos que já estão com seus estudos preparados, ou quase preparados, eu sei que a irmã Heloísa está preparando uma, a irmã Helena, o Piragibe, ou os outros irmãos que têm um estudo interessante, falam, irmão, pesquisei, tem uma mensagem de Deus, eu quero trazer para os irmãos, irmãos. Não fique constrangido, aqui não tem nenhum professor, o mestre aqui é Jesus. Todos nós somos alunos dele, né? Somos discípulos dele. Então, quando os irmãos tiverem o assunto pronto, fala, por exemplo, amanhã ou esta semana a gente vai terminar essa carta de apóstolo Paulo aos Gálatas. Se algum irmão tiver algum assunto para falar, fala comigo que a gente já coloca lá para segunda ou para quarta, não é? Ou para o domingo, tá bem? Mas não esqueça, não, irmão, todos nós aqui temos condições de ensinar e, obviamente, de aprender. Tá bom? Então Tá não pronto. guarde o seu talento, não. Pode falar. O meu tá pronto. Então, Quando o senhor quiser, vamos ver se sábado eu conseguir terminar esse, ou domingo. Aí no sábado ou no domingo você já começa o outro, tá? tá bom. Tá bom, irmão? Eu tenho Tá aqui bom. o meu celular que mudou para os irmãos que têm. Eu vou escrever aqui do lado, tá, irmão? Ó, se os irmãos quiserem me encontrar alguma coisa, eu até tinha esquecido de passar isso para os irmãos. Estou escrevendo aqui do lado, tá? Tá? O 21 é do Rio de Janeiro, tá? Está te Consegui. ouvindo, doutor. Ah, deixa eu botar aqui, ó. Pegaram ali?
tá, Sim. irmão? Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer coisa, boa ou ruim, os irmãos quiserem entrar em contato conosco, né? Isso eu só não peço para divulgar para todo mundo, senão eu não consigo trabalhar. Mas os irmãos que são da minha família, né? A gente atende. E às vezes a gente não atende porque eu estou, às vezes, numa cirurgia, está no Vibracol, aí no final da cirurgia, no final do dia, eu vou tentando responder. E para quem quiser vir no Rio, ou estiver aqui pelo Rio, está confirmado dia 5, 6 e 7 de setembro. Falta um mês e pouco, né? O Abimael vai estar aqui no Rio de Janeiro, lá em Bangu, né? Eu vou depois mostrar o cartaz aqui para vocês falando dos estudos sobre a maçonaria. Ele é um ex-maçom grau 33. Se lá tiver internet, eu vou conversar com o pastor lá, que teve um dia, eu fui lá, mas estava muito lento. Era de 3 gigas, 3 megas, né? E não dava, vou até falar com ele, que eu levo e abro o Hangout lá e transmito direto. Tá? Vou até falar isso com o pastor Marcelo. E nós tentamos fazer isso lá uma vez que eu fiz palestra lá e não deu. Tá bom? Então, um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana muito abençoada para vocês, os seus filhos, né, a sua família. E não fiquem preocupados com os problemas, que Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Os males desse dia já passaram, irmão. Vamos nos preocupar com o dia de amanhã, ver o que a gente possa fazer de melhor para servir a Deus, e que nós podemos fazer de melhor amanhã para amar o próximo. Tá bom? E nós somos salvos de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é? Não há nada desses vendedores de salvações milagrosas. Isso não existe. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado a todos que participaram direto aqui conosco e os que tiveram também participando pelo YouTube, pelo sinceros.ninja, sinceros.com, pelo Google+, etc. Muito obrigado a todos e fiquem com Jesus Cristo. Tá, Até Senhor. Até. breve. Até breve.